Dando continuidade, amados irmãos, como entender que o Salvador Yahushua disse que deixa os mortos enterrarem seus próprios mortos? Como pode um morto enterrar outro morto? Eis a questão. Porque Paulo disse, Shaul, ele vos deu vida, estando vós mortos. Quando Paulo, se referindo aos irmãos de Efésios, os irmãos estavam vivos. Porque Paulo chamou ele de mortos. E que eles, por natureza, eram filhos da ira. Fica essa questão, essa interrogação que muitos irmãos ainda não captou no entendimento, que não se aprende em nenhum outro local a não ser pelo Espírito do Pai, o Espírito que nos ensina todas as coisas. Ainda dentro desse assunto, como entender também o novo nascimento? Como entender o que João, em seu evangelho, quis nos passar quando escreveu sobre a respeito do Messias, se referindo a Nicodemos em relação ao novo nascimento? Que novo nascimento é esse? Porque necessário vos é nascer de novo. O qual ele, logo no início de seu evangelho, ele diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Yahweh, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Yahweh. O detalhe, meu irmão, é que esses que nascem novamente não é da vontade do sangue, não é da vontade da carne, como minha vontade, e nem da vontade do homem. Então só restou, meus amados, a vontade do Pai. É algo como o próprio Salvador ele disse: o vento sopra onde queres. O vento sopra onde quer. Ouve a sua voz, mas não saber de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não saber de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Um exemplo bastante sábio do Salvador. O vento sopra onde quer. Não existe limite para o vento. Aonde o Pai determinou que ele sopre, ele sopra. Porém, nós não sabemos nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, que não é nascido da vontade da carne, nem do homem,
nem do sangue, mas que é nascido da vontade do Pai. E algo. Nicodemos, não entendendo nada a respeito sobre esse assunto, perguntou ao Salvador. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? E o Salvador responde: acudiu Yahushua: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, ou seja, o vento, coisas terrenas, coisas físicas, vós não sabeis do que se trata, imagina se eu vos falar das celestiais. Imagina se eu for te explicar, Nicodemos, como é que o Pai vivifica os mortos. Como é que ele procede, como é que ele faz. De maneira alguma tu entenderás. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, os que não são nascidos da vontade do sangue, como está escrito, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de algo, ou porém, todavia, de algo, Salvador. Como entender esses assuntos que são complexos, a qual muita gente, muita gente não entende? Simplesmente são meros repetidores do que o sistema nos ensina. Mas quando se chega na hora de realmente entender o que o Pai, através dos seus escritos, quer nos revelar, infelizmente, por esses líderes não expor o que realmente a Escritura quer nos mostrar, porque todo esse escrito, tudo que eu já falei, só demonstra a fragilidade e a incapacidade do homem de ser salvo. Ou seja, a glória, a honra, a força e o poder que pertence ao Criador dos céus e da terra, ele não nem deu e nem vai dar a nenhum homem. Porque, meus amados, se eu digo que existe um livre-arbítrio, como o sistema ele nos englobou dentro dessa ideia maligna e errônea, de que eu posso, por intermédio da minha vontade, do meu livre-arbítrio, ser salvo, do mesmo jeito eu estou desqualificando, negando ao meu Salvador, negando o sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário. Mas muitas vezes, meus amados, nós chegamos a esse ponto em dizer essa blasfêmia,
por não entender as Escrituras, por não entender o que os escritores querem nos passar, por não entender o livro de Gênesis, o início, o começo de todas as coisas. Se você não entender o livro de Gênesis, você nunca vai entender o porquê que é necessário nascer de novo, o porquê que Paulo e o próprio Salvador chamou de morto quem estava vivo. De maneira alguma se entenderá. E de maneira alguma vocês entenderão esses aspectos que provêm da Escritura no sistema religioso. Não. Porque eu sou vítima do sistema religioso. Quando o Espírito do Pai começou a me incitar a perceber esses detalhes, eu procurei muitas pessoas que eu considerava ter o entendimento do Pai, ter o entendimento do Espírito. Porém, não teve um para me explicar o que de fato as Escrituras querem nos passar. Porém, teve um, o Espírito do Criador, que abriu meu entendimento a partir do momento que eu comecei a ler de fato as Escrituras. A partir do momento que eu deixei de ver links, de ver versículos, de começar de ler por capítulo, mas lendo na íntegra, eu passei a perceber por intermédio do Espírito do Criador que realmente a Escritura ela quer nos passar. E quando eu entendi o livro de Gênesis, pronto, foi onde deslanchou o entendimento. Nós vamos dar continuidade sobre o assunto em outro vídeo, pois o tempo já está se esgotando. Mas se assim for da vontade do Pai, vou ganhar um tempo a mais do YouTube para lançar vídeos com tempos maiores. Agradeço e continue acompanhando o ponto de vista desse amado irmão. Um abraço a todos.